Eu tenho uma prima que é médica e ela era muito magrinha e um dia ela foi atender uma paciente e ela muito magrinha, muito novinha, mas muito envolvida lá no trabalho dela. A paciente virou para ela e disse assim: eu queria a médica, não a enfermeira. E ela disse: mas eu sou a médica. Às vezes as pessoas começam a discriminar pessoas que realmente estão envolvidas, mas o importante é, se você se envolver em alguma coisa, não perca a visão. Pode ser que uma pessoa se levante contra você, pode ser que a pessoa faça um juízo de valor negativo contra você, mas se você quer ter o ministério, você precisa ficar dentro da visão, da capacitação. E a mesma coisa o ministério espiritual, o serviço espiritual. Porque eu estou chamando tudo, irmãos, de ministério. Só que o serviço espiritual exige de você unção, que é a capacitação espiritual. Abra sua Bíblia em Lucas 4 e veja uma coisa lá muito interessante. Lucas 4, 16 a 21. Está escrito assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os seus olhos de todos na sinagoga estavam fitos, nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus Cristo, ele passou 30 anos se preparando para poder, no final da sua vida, em 3 anos e meio aproximadamente, receber uma unção. Há pessoas que dizem assim: eu quero ter um ministério, mas eu quero fazer a coisa de qualquer maneira, e elas não estudam, e elas não se envolvem com a palavra. E você vê que Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo cheio da graça de Deus, ele crescia em estatura, ele crescia em entendimento, ele crescia de todas as maneiras que ele podia crescer, para poder um dia exercer o seu ministério. Jesus Cristo aos 12 anos tinha sabedoria, Jesus Cristo aos 15 anos tinha sabedoria, Jesus Cristo já adulto abençoava Maria, abençoava os seus irmãos. José havia falecido, ele era um excelente carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré, que está aqui esta noite, trabalhando na tua vida, te ajustando, te ilustrando. Mas ele não moveu uma palha enquanto o Espírito do Senhor não desceu sobre ele. E olha que ele chegou para João Batista e pediu para ser batizado. João Batista disse: mas tu aqui tens que me batizar. E ele finalmente foi batizado por João Batista. E naquela hora o próprio Deus falou: este é o meu filho em quem me comprazo. E o Espírito de Deus desceu em forma de pomba, e dali o Espírito levou para o deserto. Há muitas pessoas que dizem assim: eu quero ter um ministério. Será que você está pronto para ir para o deserto? Porque Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, o primeiro lugar que ele foi o deserto. E ali no deserto, irmãos, ele ficou tanto tempo até ter fome. E tendo fome, ele foi tentado pelo diabo, venceu o diabo. E essa era a prova que ele estava cheio do poder de Deus. Quando a pessoa está no ministério, irmãos, ela pode falar em línguas, ela pode pular, ela pode até levantar as mãos, dar uma voltinha, mas sabe, a prova que ela realmente tem a unção, a prova realmente que ela está sendo preparada, é que ela tem poder para vencer as tentações. Ela tem poder para vencer o diabo, ela tem poder para vencer as circunstâncias, ela tem poder para resistir o mal.
Jesus Cristo, depois disso, ele começou a curar pessoas, a libertar pessoas, até que ele parou na cidade dele. E aí acontece o que eu li para os irmãos em Lucas 4, quando ele lê o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Gozado, ele podia ter dito isso aos 12 anos, mas ele só disse depois que ele foi batizado na água, depois que ele recebeu o Espírito como uma pomba e saiu para evangelizar. Unção, irmãos, unção é uma coisa importante na vida daquele que quer ter um ministério espiritual. Quando nós recebemos capacitação vinda de Deus, e não pelo nosso próprio mérito, essa capacitação faz de nós pessoas capazes para realizar a obra de Deus. Abra aqui a sua Bíblia em 2 Coríntios 3, de 5 a 6. E veja assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. É claro, irmãos, que você estuda, você se prepara, você ora, você busca o Senhor, mas sempre a capacitação vem do Senhor. Você deixa Deus ser Deus, e você vai ver a unção de Deus fluir na sua vida de maneira poderosa. Há pessoas que acham que é uma questão de influência pastoral, eloquência pastoral. Quando alguma coisa acontece no ministério, quando alguma coisa diferente vem e a pessoa começa a fluir no poder de Deus, eu queria dizer para os irmãos, que não tem nada a ver com a pessoa. Eu lembro que eu tive uma professora no seminário, que ela tinha tanta idade, era Sister Hammond, que uma vez perguntaram para ela assim: Sister Hammond, qual é a sua idade? Ela disse: antes que Abraão fosse, eu já era. O pastor Trulin, que me ordenou e tinha 50 anos de ministério, quando ele se tornou pastor, a Sister Hammond já era pastora. Ninguém sabia a idade dessa senhora. E ela era tão dura no pregar, irmãos, que quando ela começava a pregar, as pessoas começavam a sair, porque ela pregava um assunto que a maioria das pessoas não gosta de ouvir: santidade. Ela era baixinha, branquinha, usava um coque, sabe aqueles coques que o pessoal usava antigamente? Ela ainda usava aquele coque. E ela começava a pregar, e as pessoas começavam a ficar nervosas de tanto poder que aquela mulher tinha. Mas eu lembro que um amigo meu africano, ele estava na frente assim, e ela estava pregando duro, ela estava pregando muito forte, mas a unção daquela mulher era tão grande, que aquele africano começou a uivar na frente, e ele estava de pé e começou: e ela continuou pregando. E alguém perguntou: a senhora quer que tire ele daí? Ela disse: não, deixa ele aí, é o poder de Deus na vida dele. E ela continuou pregando sobre santidade. E agora ele não uivava mais, mas ele caía no chão e fazia assim. E daqui a pouco a turma do seminário estava toda preocupada com ele, achando que ele estava passando mal. E começou gente a abraçar esse africano, o Beda, e começou a abraçar o africano. E cada vez que ela pregava aquela mensagem dura, tinha uma coisa que estava do lado dela, capacitando aquele momento, abençoando aquele momento. E o Beda sentia a unção. E quando acabou todo aquele culto, nós perguntando do Beda: o que aconteceu com você? Ele disse: por que vocês estavam preocupados? Enquanto aquela irmã pregava, eu estava vendo o anjo, eu estava indo no céu, eu estava recebendo o poder, a unção estava fluindo.
Quando você busca o poder de Deus e realmente tem um ministério, irmãos, não interessa o que você vai pregar no sentido humano, interessa o resultado que vai acontecer dentro dos corações, dentro das famílias, dentro do seu trabalho, e você ter a vitória. Eu não quero que você saia daqui muito pulante, eu quero que você saia daqui vitorioso nesta noite. Então você às vezes fica preocupado: Senhor, eu sou tão incapaz, eu não sei como falar, eu não sei como fazer. Quem te dá a capacidade, quem te dá a unção, quem te dá o poder é o Espírito Santo de Deus. A capacitação vem como resultado, irmãos, do conhecimento da palavra e do batismo com o Espírito Santo. Todas as vezes que você busca a palavra, se fortalece na palavra, lê a palavra, medita na palavra. Como é difícil hoje os crentes meditarem na palavra. Você gastar 1 hora, 2 horas meditando na palavra, porque a palavra, a primeira coisa que ela vai fazer, irmãos, é te limpar por dentro. A palavra vai começar a te purificar, e aqueles pecados que estão escondidos lá, que ninguém conhece, e Deus conhece, e a palavra conhece, ela começa a sair. E buscar o poder do Espírito Santo também, porque o próprio Jesus, que era a palavra, teve que descer sobre ele, como homem, a pomba. A outra coisa que é importante, irmãos, para aquele que quer ministrar, é que ele precisa estar consciente de quem ele é. Pergunte para o seu irmão: você sabe quem você é? Em vez em quando tem um pessoal que não sabe. É importante você saber quem você é. Mas eu sei, pastor, está na minha carteira de identidade. Minha mãe me deu o nome. Eu sou um cidadão, tenho título de eleitor. Mas eu estou falando aqui, irmãos, mais do que isso. Eu não estou falando só da sua cidadania. Eu estou falando da sua cidadania celestial. Cristo, ele sabia quem ele era, como também sabia o que estava dentro dele. Paulo, em Colossenses 1:19, diz assim: que foi dado do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. O que é plenitude? Plenitude é verdade, plenitude é graça, plenitude é poder, plenitude é autoridade, graça é favor divino. Olha, uma das coisas que você não pode viver, não deixar de ter na sua vida, é o favor divino. Graça é favor divino. Jesus estava cheio do favor divino. Verdade ela é algo real. Verdade é ideal. Verdade é algo genuíno. Poder é uma habilidade. Autoridade é liberdade de ação, é direito de agir. Jesus sabia que ele era homem, mas ele sabia que era um homem cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, cheio de autoridade. Jesus sabia também que ele era Deus e continua sendo Deus até hoje. Os irmãos vejam que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Mas Jesus também disse o seguinte, abra lá sua Bíblia em João 8, 57 e 58.